Glória a Deus. Aqui tem tudo que precisa, né? Não está faltando mais nada. Irmãos, hoje é quinta-feira, né? Embora seja um culto que está dirigido pela equipe das Pérolas, mas é o culto da vitória. Pode sentar, pessoal. Quem aqui que quer sair com uma vitória na mão? E quem que quer uma guerra? Uai, como assim? Quem quer vitória tem que ter uma guerra, gente. Não é? A gente pede a vitória, mas na hora que a guerra vem, e aí? Funciona assim mesmo. Irmãos, eu gostaria de agradecer a equipe das Pérolas, em nome da Joana, que é a líder. Essa equipe que eu sou apaixonada por ela, eu sou uma das incentivadoras dessa equipe, ela sabe. Eu sou uma das pessoas que investe tempo, investe oração e investe recursos também. E nós precisamos aprender a investir, irmãos, investir nos ministérios do Senhor. Mas eu queria também agradecer pelo pastor Adilson, né, que no final do ano ele fez numa reunião e levantou várias pessoas para estarem aqui pregando a palavra de Deus. E quando ele vem aqui na frente, ele fala assim, elas parecem com a Helena Tanuri. Eu falei, meu Deus do céu, pastor, o senhor deve estar ficando doido, não é possível. Mas, irmãos, isso é uma visão de um visionário. E nós temos um profeta visionário aqui na igreja. E domingo, irmãos, Deus deixou isso muito claro. Nós tivemos aqui no primeiro culto, Deus falando através da Stephanie, poderosamente. No segundo culto, Deus falando através da Thaís, poderosamente, irmãos. E aí o Senhor só vem confirmando para nós, que quando Ele chama, Ele capacita. E às vezes, irmãos, a gente vê essas pessoas, eu mesma, quando vejo, falo, meu Deus, eu preciso estudar mais a palavra. Eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais do Senhor. Porque, irmãos, não é questão de inveja, porque eu quero ser igual a elas. Mas é uma questão de que nós temos um padrão de Deus. E o padrão de Deus, irmãos, não é igual ao padrão humano. O padrão de Deus é um padrão de excelência. E Ele precisa colocar referências na igreja para que nós possamos nos espelhar. O problema é que poucas referências têm se levantado. E aí, hoje nós podemos desfrutar de várias referências que o Senhor tem levantado. E eu creio que vai levantar ainda muito mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Diz o seguinte: Saul vence os amonitas. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob uma condição, de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo Israel. Então, os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Amém?
Irmãos, nós vamos voltar um pouquinho antes para nós relembrarmos em que contexto que isso aconteceu. Vocês lembram que o povo de Israel, eles pediram para Deus um rei? E aí Deus atendeu o povo nesse pedido. Mas Deus deu para aquele povo um rei segundo o coração do povo, segundo o coração do que eles estavam pedindo. Lembra que lá Davi, quando ele foi levantado, o Senhor falava que ele era o rei segundo o coração de Deus. Mas Saul não era o rei segundo o coração de Deus. Era o rei segundo o coração dos homens. E aí, Deus foi lá e escolheu Saul. Como era Saul? Saul era um homem rico, a palavra de Deus vai dizer. Ele era um homem alto, um homem que tinha as costas largas e retas, de boa aparência, e a palavra vai dizer que ele era o homem mais belo entre o povo de Israel. Irmão, se eu tivesse que dar alguém como referência aqui, Valdemar, levanta aí. Valdemar escrito. Brincadeirinha, irmãos. Era assim que Saul era. Valdemar. Mas aí, o que aconteceu com Saul? No dia que Saul foi levantado como rei perante o povo de Israel, todo Israel estava presente. E Samuel foi chamar Saul para ser ungido. E onde que Saul estava? A palavra de Deus vai dizer que Saul estava escondido entre as bagagens. Misericórdia, irmão. Um rei que estava sendo levantado estava escondido entre as bagagens. E aí, ninguém sabia onde Saul estava. E Deus falou para Samuel, ele está entre as bagagens, vai lá, chama o homem lá, escondido. E aí Saul veio. E a palavra vai dizer, irmãos, que naquele dia, alguns homens resolveram seguir Saul. Mas outros homens disseram, o quê? Eu vou seguir esse rei? Que estava escondido até para ser ungido? Eu não quero saber. Desprezaram Saul. E aqui esse acontecimento que nós acabamos de ler, irmãos, foi depois de um mês que Saul havia sido... Gente, aqui está bem frio aqui, ó, se der para baixar um pouco, está até ventando aqui. Havia um mês que Saul tinha sido ungido rei. E aí, o que aconteceu aqui? Que a palavra vai dizer que os amonitas, liderados por Naás, se levantaram contra a cidade de Jabes de Gileade. Quem era Naás? Naás era um rei que o nome dele significava serpente em hebraico. E os amonitas, quem eram? Eram descendentes de Ló com a filha mais nova, resultado de um incesto desse casal. E esse povo, ele era conhecido, irmãos, como um povo muito cruel. Todas as cidades que eles entravam para lutar contra aquele povo, eles furavam o olho direito daqueles homens. E eles matavam também. Os que não morriam tinham os olhos furados. E essa informação já tinha passado por toda a região da Jordânia, do Jordão. E todos sabiam dessa fama. E Jabes de Gileade era uma cidade que ela foi habitada por aqueles homens, aquelas pessoas que conseguiram fugir das mãos de Naás, dos amonitas, que não tiveram seus olhos furados, e eles fugiram para Jabes de Gileade. E ali eles moraram. Mas agora levanta Naás contra quem? Jabes de Gileade. Quando os amonitas se levantaram, o que eles fizeram? Eles arrodearam a cidade de Jabes de Gileade, causando um medo, um pavor. Aquele povo que tinha fugido com medo de ter os olhos furados, agora estavam na iminência de ter aquele acontecimento.
E na hora que isso aconteceu, irmãos, o povo ficou tão desesperado que a primeira coisa que o povo disse foi: vamos fazer um acordo. Chamaram o rei e disseram: vamos fazer um acordo, por causa do medo. Foi a primeira atitude que eles tiveram. Já aí Naás disse assim: tudo bem, vamos fazer um acordo, mas tem uma condição. Eu vou querer que todos vocês tenham o olho direito furado e que vocês sejam humilhados entre todo o povo de Israel. Que condição é essa, né? Na hora, o que aconteceu? Veio os anciões, se levantaram e disseram: peraí, não vamos tomar nenhuma atitude ainda. Esperem, vamos pedir 7 dias para que nós vejamos se tem alguém que possa vir nos salvar. Aqui, quando fala dos anciões, fala de pessoas maduras, de líderes maduros, irmãos. Então aqui nós vamos ver a importância que aqueles anciões tinham de pedir naquele momento que desse um prazo de 7 dias. O número 7 é profético, irmãos. Quando você for fazer uma campanha de oração, 7 dias é um número profético. E aí, como todas as guerras têm suas regras, Naás aceitou. E aí mandaram mensageiros para avisar por toda a região onde o povo de Israel estava localizado, o que estava acontecendo. E a palavra de Deus vai dizer que o povo, quando ficou sabendo, chorou. Todos choraram juntos, em alta voz. Todo o povo de Israel chorou junto, irmãos. E aí, Saul morava numa cidade dessas, chega, e a palavra vai dizer que Saul estava fazendo o quê? Estava cuidando dos gados do seu pai, da riqueza, da fortuna do seu pai. Um rei que tinha um mês, que tinha sido levantado como o primeiro rei de Israel, simplesmente ele estava cuidando dos gados. Irmãos, que rei que é levantado que vai fazer isso? Um rei que é levantado, ele tem que ir preparar o seu exército para lutar. Mas Saul não se preocupou com isso. Lembra lá no início que Saul ficou com medo? Que ele ficou inseguro? Porque quando ele fugiu, ele demonstrou que ele era uma pessoa medrosa, insegura. Uma pessoa com baixa autoestima. E ele simplesmente estava cuidando dos gados. Ele chegou, ouviu tudo aquilo que estava acontecendo, aquele choro, e perguntou o que estava acontecendo. E então informaram para ele. E a palavra de Deus diz que nesse momento o Espírito de Deus apossou de Saul e ele ficou furioso. Agora, irmãos, eu falei para vocês a parte da história, a parte natural da história. Só que agora nós vamos para a parte espiritual. Como que nós vemos toda essa situação que aconteceu com aquele povo? Primeira coisa, irmãos, Satanás, quando ele se aproxima de nós, ele vem com pressão. Ele vem para nos pressionar, para nos impressionar. Ele usa todas as armas de guerra dele para nos causar medo, para causar terror na nossa vida. Foi isso que ele havia feito ali. E depois que Satanás faz isso, olha o que ele faz. Ele lança propostas para nós. Ele vai fazer uma proposta, uma tentativa de um acordo. O que significa isso, irmãos? Na hora que eu estou sendo pressionada, qual que é a primeira coisa que eu quero? Me aliviar. Me aliviar da pressão. Então, qualquer proposta que vir para mim, para me aliviar, é muito certo que eu vou agarrar numa proposta dessa. E Satanás faz a mesma coisa conosco, irmãos. Lembrando que Satanás é quem é o nosso inimigo. É ele, não são as pessoas. Ali eram pessoas, mas no mundo espiritual representava Satanás.
E quando fala que Satanás é o nosso inimigo, nós vamos lembrar lá de Efésios, que nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, né? Contra legiões de demônio. E aí, irmãos, o que nós vamos entender com isso? Que Satanás, ele, muitas vezes, ele não vai entrar em nós. Nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo, ele não vai entrar em nós, mas ele fica ao nosso derredor. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui tem demônios. Aqui no altar tem demônios. Na igreja tem demônios. Eles não estão em nós. Pode até ser que esteja em alguém. Nós vimos isso quarta-feira aqui. Mas ele fica aqui, ó, ao derredor. Qual que é o papel dele aqui na igreja, irmãos? O papel dele é atrapalhar a adoração, é atrapalhar você de ouvir a palavra, é atrapalhar você de receber a palavra de Deus. E como que ele faz? Ele começa a agir tentando tirar a nossa atenção. Então, irmãos, quando a gente diz que pessoas que têm o hábito de dormir durante todo o culto, têm que ficar atento. Por quê, irmãos? Porque Satanás, ele precisa de um corpo para ele agir. Então, quando ele não está dentro de nós, ele vai estar fora e dando informações para nós podermos ser instrumentos dele. E ele vem tentar fazer exatamente isso aqui dentro da igreja. Aí o que ele faz? Irmãos, Satanás canta musiquinha de niná para você dormir na igreja. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Tá? Alguns de vocês podem falar, é bobagem que essa mulher está falando. Irmãos, eu tive um período na minha vida que eu estava com um problema, que eu não conseguia dormir. Eu fiquei... Chegou o dia de eu ficar, 3 dias, irmãos, sem dormir. Eu tossia a noite inteira. Eu ficava sem dormir. Irmãos, eu chegava no culto, eu não dormia. Então não vem com essa historinha de falar que não, ele dormiu porque ele perdeu a noite só. Ele estava cansado, trabalhou muito. Mas, irmãos, não é estranho todos os cultos a pessoa dormir? Não é normal. Não é. E todas as vezes que eu ia para a igreja, irmãos, eu sempre vou para a igreja, venho para a igreja, pensando o seguinte, eu não vou à toa, não vou perder meu tempo, não vou gastar meu combustível, gastar o meu tempo para não receber nada. Eu quero receber, não importa, eu quero receber. Irmãos, eu já vi pessoas pregarem, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia. A pessoa falou dela o culto inteiro, raramente leu a Bíblia. E sabe o que eu fazia, irmãos? Eu ficava, que horas que vai vir? Quando vinha alguma coisa, eu agarrava e pegava. Quando vinha uma coisa de Deus, eu agarrava e pegava. E aquilo que não era de Deus, eu nem queria saber. Significa, irmãos, que quando a gente vem para a igreja com a intenção de receber a palavra de Deus, de aprender, nós aprendemos, não importa quem esteja aqui. Importa qual é a disposição do seu coração. Importa se você vai dar ouvidos para essas vozes que ficam aí, tentando te tirar de dentro da igreja, tentando fazer você olhar para as pessoas, tentando fazer você entrar e sair toda hora, conversar coisas que não tem nada a ver. É isso que importa. Por isso que a gente muitas vezes não recebe a palavra de Deus. Mas quando a gente vem com o coração aberto, irmãos, nós vamos receber. E irmãos, todas as vezes que eu venho, que eu entro aqui, eu recebo. Eu não saio, eu não aceito sair daqui sem receber nada. Eu não aceito. E aí, irmãos, nós vamos ver também que outra estratégia de Satanás, ele vem, ele nos causa uma pressão. Depois ele lança uma proposta. E depois ele lança uma cegueira. E depois ele lança uma
humilhação. Olha o que diz lá em 1 Pedro 5, 8 a 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E olha o que diz lá em Romanos 8, 6 a 9. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, com letra maiúscula, e de fato, o Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que nós vamos entender aqui, irmãos? Quando nós temos o Espírito Santo, nós não flertamos com Satanás. Nós não flertamos com a carne. Nós não fazemos acordo com o diabo. O diabo quer fazer um acordo comigo e com você. O como? Fazendo nós pecarmos, fazendo nós fazermos coisas erradas, concessões. Quantas vezes nós fazemos concessões durante o nosso dia? Quantas vezes o diabo vem com propostas durante o dia? Quantas vezes, irmãos? Cada um sabe a área que ele age na sua vida. Porque ele vai agir na sua fraqueza. Ele vai agir naquilo que ele sabe que você é vulnerável. E cada um de nós temos uma vulnerabilidade. Então, irmãos, nós vamos aprender que Satanás, quando ele faz essa proposta para nós, e nós aceitamos, significa que nós abrimos uma legalidade para ele vir e fazer o que ele quiser. Você deu a legalidade, assinou o acordo, pecou, errou, assinou o acordo, e ele vai dizer, você assinou um acordo. Eu posso mexer nessa área. E o que ele queria fazer com aquele povo? Queria que o povo aceitasse uma condição de fechar aquele acordo, de que não mataria eles, desde que furasse o olho direito deles e humilhasse eles. Então, o que Satanás faz conosco, irmãos? Ele quer que nós caiamos nas armadilhas dele, para ele tirar a nossa visão. Quando ele tira a nossa visão, irmãos, o que é tirar a visão? É eu deixar de olhar para a visão que eu preciso olhar, que é Deus, é Jesus Cristo, e eu começo a olhar para lugares que eu não devo olhar. Quando eu começo a olhar para o homem, quando eu começo a olhar para as circunstâncias, eu estou com a minha visão limitada. Eu perco a direção. Num caminho, se você for caminhar só com uma visão limitada, a tendência de nós perdermos a direção do caminho é muito grande. Olha o que ele faz. Pressiona, faz um acordo com você, depois ele tira a sua visão e depois ele te humilha. Ele te envergonha. Então, quando, irmãos, nós somos tentados, é exatamente isso, é esse caminho que Satanás quer percorrer na nossa vida. É essa trajetória que ele quer para nós. Mas só que, irmãos, nós vamos ver que aqui nesse texto, quando eles disseram que iriam fazer um acordo, levantou o quê? Os anciões, levantou as pessoas, os homens experientes. Naquela época, irmãos, ser de idade era sinal de liderança, era sinal de pessoa madura, era sinal de que era uma pessoa que podia estar à frente. Hoje, nós não vemos mais isso.
Hoje nós não podemos dizer isso, porque nós vemos pessoas maduras, já pessoas de idade, irmãos, que têm uma cabeça de criança. Pessoas que não cresceram, que não amadureceram. Deveriam, mas não cresceram. E nós vemos jovens, irmãos, que muitas vezes não têm a nossa idade, mas já está anos-luz na nossa frente. Então, para Deus, não é questão de tempo, não é questão de idade. Ele pode usar todos nós, mas para Deus, irmãos, pela lógica de Deus, nós temos um tempo. E a maturidade precisa vir junto com o decorrer do tempo. Então, para Deus, Ele quer que nós, que somos maduros, sejamos pessoas que vão trazer experiência para o meio. E ali, irmãos, olha só, os maduros foram eles que falaram, não, espera. Por quê? Porque as pessoas maduras, elas são mais cautelosas. Geralmente, os jovens, eles são imediatistas, eles querem tudo para agora, para ontem. E Deus usa tanto jovem quanto maduro, todos dentro daquilo que Ele quer fazer, dentro do propósito dEle. Mas nós também precisamos, irmãos, valorizar o povo maduro. Nós precisamos valorizar, irmãos. E quem é maduro precisa entender que não chegou o tempo de pendurar a chuteira, não. No reino de Deus não existe aposentadoria. Não existe. Ah, fiz 65 anos, vou aposentar. Fiz 62 anos, vou aposentar. Para Deus não existe aposentadoria. Ele vai usar aquele que se dispor a vida inteira, até o último dia, o último fôlego de vida nosso aqui na terra, irmãos. Deus quer nos usar. Amém? Mas aí nós também vamos ver, irmãos, que depois que esses líderes fizeram isso, que a informação foi e correu, aquele povo todo que ouviu a notícia, eles choraram em alta voz. Todos choraram. Mas só que quem estava sendo ameaçado era só Jabes de Gileade. Por que todos choraram, irmãos? O que nós aprendemos? Que nós precisamos chorar com os que choram. Isso chama unidade. Até na tristeza nós precisamos ter unidade com o corpo de Cristo. Não é só nos momentos alegres, mas em todos os momentos. Aquele povo chorou junto. Esse choro foi um clamor que eles fizeram a Deus. Clamaram juntos, irmãos. Quando nós vemos alguém sofrendo na igreja, quando nós vemos alguém passando por uma situação dentro da igreja, irmãos, nós precisamos nos ajuntar a eles para ajudar. Nós precisamos, irmãos, chorar na hora que estiver chorando também. Não é só na hora que o irmão está tudo bem. Nós temos uma tendência, esse daí pecou, vamos afastar, vamos excluir, está fora. Não, é nessa hora que a gente tem que chamar para o meio, para junto, para perto. E aí, irmãos, aquele povo clamou e choraram tão alto que Saul escutou o choro. Mas Saul, irmãos, ele estava totalmente fora da casinha ali. Um líder levantado, mas totalmente fora do propósito naquele momento. Irmãos, quantas vezes Deus levanta líderes? Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente vê, né, o pastor aqui, vamos levantar tal líder. E a gente fala, aquele? Mas a visão de Deus, irmãos, ela é diferente da visão humana. Porque o que Deus vê? Deus, Ele vai ver lá na frente o que você vai ser para te projetar hoje. Mas olha o que o diabo é? Ele olha para você hoje para te projetar amanhã. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer? Hoje, eu fui ali, eu tomei só um golinho, um copinho de cerveja. O diabo já diz, alcoólatra.
ele já está projetando uma pessoa viciada lá no futuro, um alcoólatra. Mas Deus, quando vê uma situação dessa, irmãos, o que Deus fala? Esse homem aí, essa mulher aí. Na hora que eu tocar no coração dela, na hora que eu tocar na vida dela, vai ser uma ministra, vai ser uma pregadora. Esse homem vai ser um pregador. Eu vou levantar, porque Deus olha a nossa vida, irmão. O que nós já vamos ser lá no futuro. Ele conhece passado, presente e futuro. Mas só que Saul, irmãos, ele era passivo. Era um líder passivo. Um líder que estava com medo. Um líder que pegou talvez a palavra daquelas pessoas que desprezaram ele por causa daquela situação e ele se acovardou. Em vez de ele ir lá preparar um exército, ele estava cuidando das posses dele. Quantas vezes, irmãos, Deus levanta líderes aqui na igreja, tem líderes aqui que ao invés de estar cuidando da obra de Deus, ao invés de estar cumprindo o seu ministério, está cuidando das suas posses, dos filhos que Deus te deu, da beleza que Deus te deu, mas não está preocupado em cumprir o propósito de Deus. Então, irmãos, com Deus não é sobre a aparência, porque ele tinha boa aparência. Com Deus não funciona isso. Com Deus é sobre chamado, é sobre propósito. E quando ele levanta um líder, irmãos, olha que tremendo isso aqui. Presta atenção nisso que eu vou te falar, irmãos. Quando ele escolhe um líder, não importa, irmãos. Quando ele levanta, porque Saul, ele não foi escolhido por Deus, mas ele foi levantado por Deus. O que significa isso? Muitas vezes o povo pede um líder, as pessoas pedem um líder, Deus vai lá e dá. Nós estamos passando por isso, vocês sabem do que eu estou falando. Deus vai lá e dá o líder do jeitinho que eles pediram, do jeito que o povo pediu. Só que tem um porém, irmãos. Quando Deus unge o líder, não importa se fomos nós que pedimos ou se foi ele que pediu. Deus respeita o princípio da autoridade. Irmãos, isso é muito sério que eu vou falar para vocês. Se Deus, que é Deus, respeita o princípio da autoridade, quem sou eu para não respeitar? Se Deus levantou a autoridade, quem sou eu para não respeitar? Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Então, irmãos, não importa se você olha hoje e fala, mas aquele irmão, mas aquela irmã, mas aquela pessoa, mas aquele patrão, mas aquele meu colega. Não, é um líder. Foi levantado, Deus vai respeitar. Então, nós precisamos respeitar. Só que, irmãos, quando Saul ficou sabendo da informação, a palavra de Deus vai dizer que Saul, ele foi, o Espírito Santo, o Espírito de Deus tomou posse dele. Naquela época, irmãos, o Espírito Santo, ele não habitava em nós. Ele vinha em raras vezes com uma estratégia já específica. Deus liberava para um trabalho, uma obra específica. Depois que fazia, saiu. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Olha o que diz a palavra. João 16, 12, 13 vai dizer, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade. Olha aqui. Olha que tremenda essa palavra. Nós temos o Espírito da verdade. Aquele povo não podia suportar porque não tinham o Espírito da verdade. E agora a pressão chega sobre as nossas vidas e eu quero fazer acordo com o inimigo, porque eu não quero suportar. Mas o que a palavra diz? Que hoje nós temos o Espírito Santo, que nós hoje podemos suportar. Então, não vem com essa conversa, eu sou fraco. Mas eu nasci assim. Meus pais sempre agiram assim comigo. Se você tem o Espírito Santo, irmãos, você não é fraco. Olha o que vai dizer também lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, não está dando testemunho, por quê? Por que não está conseguindo dar bom testemunho? Se você tem tudo o que você precisa, tudo que nós precisamos é a presença do Espírito Santo. Por que nós não estamos conseguindo dar testemunho? Mas só que Saul, irmãos, quando ele tomou posse do Espírito de Deus, a palavra de Deus vai dizer que Saul, ele ficou furioso. Olha o que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo, ele pode se revelar em nós através de fúria. Vamos falar aqui uma fúria santa, né? Mas ele pode. E aí, irmãos, o que eu vou entender com essa palavra? Será que nós estamos furiosos com o inimigo? Ou será que nós estamos apáticos? Nós estamos passivos? Eu gosto de falar de passividade, irmãos, porque nós temos uma grande tendência de achar que só é crente aquele que é bonzinho, aquele que abaixa a cabeça para todo mundo, aquele que só diz sim, aquele que não dá problema para o pastor, aquele que não dá problema para a igreja. Nós temos uma grande tendência de achar que aqueles são cheios do Espírito. E nós achamos que os sanguíneos, os coléricos, mas a irmã, eles não são. Essa daí não tem os frutos do Espírito. E aí, irmãos, nós nos acomodamos. Nós precisamos nos posicionar em Deus. E nós muitas vezes temos covardia, irmãos. Nós não temos coragem de nos posicionar. Nós estamos vendo que as coisas estão erradas. Que as coisas não estão certas. Que não estão caminhando. Na sua casa você vê que as coisas não estão certas. No seu trabalho você vê que as coisas não estão certas. Na sua vida, no seu ministério. Mas se eu chamar a irmã para o gabinete, ela vai sair da igreja. Irmãos, aqui a palavra disse que quando o Espírito de Deus tomou posse de Saul, ele ficou furioso com o inimigo. E nós precisamos ter essa fúria. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós precisamos gerar em nós essa fúria do Espírito Santo. Quando a pastora Isabel vem aqui ministrar, ela fica para um lado, para o outro, furiosa. Por quê? Porque, irmãos, ela tem a visão, o dom, o chamado de Deus. Se ela vir aqui agora, ela sabe falar, ali tem um demônio sentado, ali tem outro lá sentado. Ela sabe dizer isso. E ela fica furiosa quando ela vem aqui. Ela sabe identificar se aqui tem um demônio sentado.
Eu não estou falando que é nas pessoas, tá, irmãos? Eu estou dizendo que o demônio, ele fica ao nosso derredor. Quando ele vem para cá, ele quer atingir a equipe do louvor. Quando ele vem para as pérolas, ele quer atingir a equipe das pérolas. Irmãos, tem demônio aqui do meu lado. Vocês estão vendo? A gente só enxerga com os olhos espirituais, irmãos. Tem demônio em todos os lugares, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Quem é que tem o domínio sobre o mundo? O que a palavra de Deus diz? Que é o demônio, é Satanás. Então, irmãos, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é se levantar com fúria. Não é ficar na passividade ou ficar criticando. É muito mais fácil criticar. Mas levantar com fúria, chegar aqui e falar, sai daqui em nome de Jesus. Oh, isso é difícil. Isso é muito difícil, irmãos. Por quê? Porque nós não nos posicionamos. Mas olha aqui. Lembra que Saul, ele tinha todos os atributos que o povo havia pedido. Riqueza, beleza, mas ele era medroso, tinha baixa autoestima, mas Deus, ele tinha um compromisso com Saul. Porque Deus ungiu Saul. E quando ele unge, irmãos, ele se compromete. Não importa quem seja, ele se compromete. Então não importa, irmãos, quem foi que Deus levantou. Não importa quem foi que Deus deu a visão para o pastor levantar. Importa que Deus, ele tem um compromisso com aquele que ele levanta. Está em pecado, não está? Não quero saber. Deus tem compromisso conosco. Então, irmãos, nós não podemos ficar olhando para as pessoas e criticando, mas a gente precisa se posicionar como intercessor. Nós precisamos nos levantar com fúria. Não é chegar aqui no irmão e dizer, olha, você isso, porque a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra demônios. Então nós temos que lutar contra os demônios, não contra as pessoas, irmãos. E nós temos uma tendência de ficar criticando, querendo ver demônio dentro da pessoa em tudo que é lugar, como se ela quisesse que aquilo tivesse ali. Não. Ele está aqui por quê? Porque ele quer desviar os salvos. Ele quer humilhar a igreja. Ele quer tirar a autoridade da igreja. Se ele tirar a autoridade da liderança, irmãos, acabou a igreja. Acabou. Então o projeto dele não é uma pessoa. O projeto dele é atingir toda a igreja. Então nós, como cristãos, como servos, como pessoas que já temos o Espírito Santo em nós, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levantar com fúria. Fúria. Aqui não, Satanás. Na minha casa, não. No meu trabalho, não. Irmãos, essa semana, eu comecei a selecionar os meus clientes, irmãos. Comecei a selecionar. Desfiz de 2 ações. Queria me trazer grandes lucros. Mas o Senhor me incomodou, irmãos. Renunciei o mandato. Renunciei.
O Senhor me incomodou. Filha, você sabe quem você está defendendo? Você sabe o que é isso? Você sabe como que esse patrimônio foi constituído? Você sabe? Eu falei, eu sei, porque a cliente me disse. Por que você está colocando a mão nesse negócio, filha? Irmãos, nós estamos fazendo concessões com o diabo o tempo todo. Para quê? Porque pressionou. Pressionou. Vou ceder. Estou passando por uma situação, tenho uma dívida para pagar. Veio uma oportunidade, pego. Estou com uma fome. Veio uma oportunidade, me mato de tanto comer. Estou ansiosa, preciso tirar, extravasar essa ansiedade. Vou para o shopping, chego lá, gasto o que eu tenho e o que eu não tenho. Nós estamos fazendo concessões no nosso chamado, irmãos. Quantos de nós Deus já chamou, Deus já deu a direção, Deus já falou para você qual é o seu chamado e você está na passividade, cuidando dos gados do seu pai, cuidando do patrimônio do seu pai, querendo aumentar o patrimônio da sua família. Quantas vezes nossos filhos chegam pedindo coisas, irmãos, que nós sabemos que nós não devemos dar. Quantas vezes nossos filhos estão largados, abandonados, porque nós achamos que se eu der, está tudo bem, eu vou conquistar o amor dos meus filhos. Mas com Deus, irmãos, não é sobre ter, é sobre ser. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, não tem medo, não tem covardia, não tem beleza, não tem dinheiro, não tem nada que possa nos impedir de cumprir o chamado de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul, irmãos. Deus cumpriu aquilo que o povo pediu, mas ele honrou porque ele ungiu. E ele, o que ele fez com Saul depois disso? Saul ficou furioso e vocês vão ler lá na frente, irmãos. Eles ganharam a batalha. Um rei inexperiente não tinha uma referência. Olha aqui, irmãos, como nós precisamos de referência. Nós precisamos ter referência de homens de Deus e mulheres de Deus. Mas quando nós vemos uma referência, a primeira coisa que a gente pensa, quer aparecer. Está achando que é alguma coisa. Ontem estava lá escondida entre as bagagens. Hoje está lá? Como assim? Isso aqui, irmãos, é muito sério. O que nós estamos fazendo com esse Espírito Santo que se apossou de nós? Eles venceram a batalha, irmãos, com Saul, aquele que muitos haviam desprezado. E aqui, irmãos, fica uma lição, porque Deus, quando Ele quer usar, Ele não importa. Ele não olha para a nossa aparência. Lembra lá, Davi? O que Ele falou quando Ele foi ungir Davi? Eu não olho, não vejo como o homem vê. Ele vê muito além do que nós vemos. Porque o homem está com a visão furada. Está com a visão limitada. Por quê? Porque decidiu fazer acordos com a carne. Acordos com o diabo. Com as sugestões que Satanás trouxe para a nossa vida.
Mas, irmãos, hoje, Deus quer levantar uma geração de pessoas furiosas com o inimigo. Será que essa geração está aqui na Adna Goiabeiras? Será que essa geração está na sua casa? Será que essa geração está no seu ministério? Ou você ainda está, na maciota? No comodismo? Deus quer levantar uma geração de pessoas furiosas com o inimigo, com o nosso verdadeiro inimigo. Porque o inimigo, ele quer humilhar você. O que ele faz, irmãos? Ele pega, lança a sugestão, você agarra, depois você é humilhado. Quantas vezes você fez concessão com o diabo, você fez acordo com o diabo e depois você foi humilhado? Por quê? Porque com ele funciona assim: eu te dou com esta mão, mas eu tomo com esta mão. E a conta chega, e chega com juros e correção monetária. Essa é a condição. Quando você, irmão, tiver numa situação de pressão, que você tiver tentado a fazer alguma coisa errada, vamos seguir os conselhos dos experientes. Calma. Jejum de 7 dias não dá a resposta. Resposta apressada é para tolos. Temos aprendido isso no discipulado, irmãos. Nós não somos obrigados a dar resposta para ninguém na hora que ele quer. E o que o diabo quer fazer? Quer pegar você no susto. Quer pegar você na pressão, para você ceder às investidas dele. Pare. Seja cauteloso, pense, vai orar, vai conversar com a sua esposa, vai conversar com o seu esposo, vai conversar com o seu pastor, vai conversar com o seu líder, antes de você tomar qualquer decisão, porque isso vai impactar em toda uma geração. Irmãos, aquele acordo ia impactar em todo Israel. Israel toda ia ser envergonhada, humilhada. Deus não quer ver o povo dele envergonhado nem humilhado. Mas para isso, irmãos, nós temos que estar furiosos, não com as pessoas, furiosos com o nosso verdadeiro inimigo. E agora, irmãos, nós precisamos nos levantar. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que Satanás tenta contra a nossa vida, olha o que Deus faz. Deus pegou Saul, não tinha guerra ainda, levantou um rei, levantou, não estava nem preparado, tá? Mas foi levantado, veio a guerra, e quem foi que ele usou? Aquele que ele tinha levantado, que muitos não deram crédito para ele. Então o que eu vou entender com essa palavra? Irmãos, Deus tem um escape. Antes da prova chegar, já tem um escape. Não ceda à pressão do diabo. Porque Deus já preparou o escape para você. A solução. Ele prepara antes, aí que ele vai dar a prova para que você vença. Toda vez que você passar por uma prova, não esqueça, Deus já preparou um escape. Não faça concessão, não faça acordo com seu inimigo. Acredite nisso, irmãos. Deus fez tudo o que ele precisava. E Deus deixou bem claro ali que era ele, não era Saul, não era a força de Saul, mas era ele. Ele nunca vai te abandonar, irmão.
Se você tem o Espírito Santo, Ele nunca vai te abandonar. E se você não tem, hoje Deus quer derramar esse Espírito Santo sobre a sua vida. Não deixe para depois. Porque a única garantia de vitória é a presença de Deus. Essa foi a única garantia de Saul. Você precisa de mais alguma garantia? E hoje, irmãos, Deus quer levantar uma geração furiosa. Fique em pé na presença de Deus, mas fica em pé com fúria. Fúria! Como você é furioso. Como que você fica furioso? Ou você é passivo? Irmãos, não importa. Não importa com as pessoas que estão ao seu redor. Importa que você não quer ser humilhado. Que a sua casa não pode ser humilhada. Que o seu ministério não pode ser humilhado. Que você não pode perder a visão de Deus. Nem que para isso você tenha que pular, gritar, fazer o que for necessário. Mas é dia de levantar com fúria. É um atributo do Espírito Santo. Fúria pelo pecado. Fúria pelo inimigo. Fúria por tudo que é errado. Irmãos, hoje é dia de você levantar com fúria. Nós precisamos nos levantar com fúria. Eu gostaria que você agora começasse a orar onde você está aí agora. Ora com fúria, com raiva, com ódio de Satanás, irmãos. Com raiva. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Deus nos deu o Espírito Santo dele habitando em nós, para que nós tivéssemos autoridade, poder. Comece a orar.